O FPB é referência nacional em estudo da amilona para o tratamento de doenças respiratórias. Motoristas ultrapassam o sinal vermelho em frente ao FPB e colocam em risco a vida dos estudantes. Conheça a residência universitária e o cotidiano dos alunos que moram por lá. E acompanhe a entrevista sobre direitos humanos, homoafetivos e diversidade sexual com a professora doutora Luciana Ribeiro. O Sala 221 começa agora. Boa noite! Professores e alunos da UFPB realizam pesquisas fazendo uso da amilona para o tratamento de doenças do sistema respiratório. A amilona, orelha de onça ou abuteira, é uma planta característica do semiárido da Paraíba e de todo o Nordeste, além de ser encontrada em Minas Gerais. Há 25 anos que esta espécie de planta medicinal é estudada no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba e está prestes a virar remédio. A planta ela realmente tem componentes que têm propriedades anti-inflamatórias, tem propriedade imunomoduladora, então é uma planta muito rica. Como a medicina popular ela utiliza para o tratamento dessas afecções do trato respiratório, o que nós temos feito aqui no laboratório é respaldar cientificamente o que a medicina popular preconiza, isto é, eles utilizam para o tratamento de afecções do trato respiratório. Cerca de 15 professores e alunos de graduação e pós-graduação estão empenhados na pesquisa e puderam confirmar a eficácia da orelha de onça no tratamento contra doenças do trato respiratório, principalmente a asma. As pesquisas envolvendo a amilona já se encontram em fase de finalização. Por enquanto, não há previsão para a disponibilização do medicamento no mercado. Estão em andamento as negociações com laboratórios nacionais e internacionais para, a partir de então, comercializarem o produto. Alunos da UFPB reclamam da imprudência de motoristas que desrespeitam o sinal vermelho e aumentam o risco de atropelamentos na faixa de pedestres. Os estudantes da Universidade Federal da Paraíba reclamam do desrespeito à faixa de pedestres em frente à entrada principal da UFPB. Eles afirmam ter problemas com o tempo de travessia destinado aos pedestres, que nem sempre é respeitado pelos motoristas. A estudante de artes visuais Tupiara Freitas diz ter dificuldade para atravessar a rua, pois devido à demora do semáforo, seus horários acabam sendo afetados. Várias vezes você tenta acionar o sistema para que o sinal pare, só que você espera mais de 5 minutos e o sistema parece que não funciona. E como ele não tem nenhum aviso sonoro, você não sabe se você apertando ele realmente está funcionando. Então o jeito é esperar, parar de passar carro e dar uma carreira para passar. Além de interferir nos horários, o curto tempo do sinal desencadeia incidentes com os pedestres, como fala o estudante de Ciências Atuariais, Calvin Leir. O tempo para os pedestres passarem é muito pouco. De vez em quando o pedestre chega um pouquinho mais devagar, atravessa mais devagar, o sinal já abre rapidamente. Aí o pedestre tem que sair correndo para não ser atropelado, que já aconteceu algumas vezes que o pedestre quase é atropelado aqui na sinalização. Em nota, a assessoria da CEMOB diz não ter relatos de problemas neste semáforo ou qualquer tipo de reclamações referente à faixa. Conheça o dia a dia da residência universitária da UFPB e as vantagens e dificuldades dos jovens graduandos que moram por lá. Ter de morar a quilômetros de casa para fazer um curso universitário é um desafio para qualquer pessoa. Responsável por abrigar estudantes vindos de diversos lugares, a residência universitária da UFPB acolhe não apenas estudantes, mas histórias peculiares. Da chegada a uma cidade desconhecida até a adaptação ao novo espaço, é preciso muita insistência e jogo de cintura, como conta o estudante de engenharia elétrica Josias Ferreira, que veio de São Bento, sertão do estado. Quando eu cheguei aqui, eu acho que foi a época que a pessoa mais usa aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, porque foi na pergunta mesmo. A diversidade de experiências caracteriza os 350 alunos que, segundo informações da coordenação da residência, moram na casa. Novas visões de mundo, culturas e peculiaridades são diariamente agregadas ao cotidiano e marcaram a estudante de serviço social Gigliola Marcelino, vinda de Itaporanga, a 415 quilômetros da capital, e que já está no 8º período do curso. Morar na residência universitária é descobrir um mundo que você não conheceria
só vindo para a universidade. Contudo, a imagem que muitos na UFPB têm da residência é de um ambiente desorganizado, monótono e mal frequentado. Geralmente, o local é estereotipado pela existência de desordem, uma inverdade apontada pela estudante de jornalismo Camila Alves. Segundo ela, esse ponto de vista é fruto da falta de informação e, outras vezes, de preconceito. Chega para as pessoas uma imagem negativa da residência. E quando a gente vem morar aqui, a gente descobre que é tudo ao contrário, que não existe drogas, tráfico de drogas, como as pessoas falam, prostituição, como as pessoas falam. E a gente percebe que realmente são estudantes que estão fora de casa, que precisam dessa assistência da universidade para poder conviver, para poder viver aqui em João Pessoa. Os residentes contam com serviços como café da manhã no refeitório durante os 7 dias da semana, almoço e jantar no restaurante universitário de segunda a sexta e auxílio alimentação de R$ 220 por mês para as demais refeições. Eles também usufruem do amplo espaço de lavanderia, geladeiras coletivas e recebem o colchão e a cama gratuitamente da universidade. Os moradores da residência universitária realizam atividades de lazer, como a prática de esportes e passeios à orla marítima de João Pessoa. Essas ações auxiliam na integração e suavizam a sensação de isolamento e a saudade dos familiares. Estudantes recém-chegados são estimulados a participar de eventos que constam no calendário, a exemplo dos Jogos Internos e do concurso de beleza Miss Residência. Em 2012, Gigliola foi a vencedora da disputa entre as meninas da casa universitária. A partir do Miss, eu desfilei em uma cidade aqui perto. Eu concorri ao Musa de uma Copa Universitária. Bem legal também, através dela ganhei um book. E foi uma coisa que foi promissora, sabe? E ainda hoje eu colho frutos desse evento que teve aqui. A fase de moradia na residência universitária é, portanto, essa mistura de amadurecimento, dedicação, esforço e novas amizades. Jovens como Josias, Camila e Gigliola, que encararam o desafio de morar longe de suas famílias para realizar sonhos, em nada diferem dos muitos estudantes espalhados pelo país, cheios de esperança na construção de suas carreiras profissionais. Rodolfo, você entrevistou a professora Luziana Ribeiro, não foi? Sim, Géry. Ela é graduada em Serviço Social e também tem mestrado e doutorado em Sociologia. Luziana é coordenadora do Núcleo de Violência da Universidade Federal da Paraíba. Vamos conferir essa entrevista? Estamos aqui com a professora Luziana Ribeiro, que é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba, tem mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e trabalha no Núcleo de Violência e o Núcleo de Direitos Humanos da mesma universidade. Tudo bom, professora? Bom dia. Bom dia. Professora, nós vamos falar um pouco sobre o direito homoafetivo, a diversidade sexual e todos esses tabus que envolvem a sexualidade. Para começar, existe uma confusão referente ao termo que normalmente é utilizado, né, entre opção e orientação sexual. Qual seria o correto? No lugar teórico que eu trabalho, a gente não procura conceituar no sentido de enquadramento. Eu estou muito mais próximo da tradição francesa. Então, assim, acho que a primeira discussão a fazer, se a gente quer desconstruir dogmas ou tabus, é desconstruir essa ideia que é muito moderna de colocar em quadrados específicos. O termo, nesse sentido que a gente está trabalhando, é pensar em traços, né, de personalidade, de fugas. E aí uma das teorias que mais tem contribuído para o não enquadramento é a teoria queer. Os queers, inclusive, enquanto teoria, eles vão entrar em choque, não porque eles o queiram, mas porque movimentos clássicos ligados, por exemplo, ao feminismo e ao próprio movimento gay, principalmente o californiano, né, da década de 60, que é o primeiro a politizar a questão, na época, homossexual, né, como usavam, que vão traçar esses lugares, né, conceituais, classificatórios. E nós, os queers, a gente gosta de trabalhar e pensar na realidade como fluxo. Né? E aí, a grande ideia é desconstruir toda e qualquer pretensão de enquadramento. Então, nem orientação, nem opção, mas vamos trabalhar com a ideia de experiências, vivências. Voltando nessa mesma temática,
assim, mas a critério de estudo. Um exemplo é você mencionar uma relação entre 2 homens e 2 mulheres como o termo homoafetivo. Por quê? Se uma relação, eu posso ter uma relação homoafetiva com meu pai, com meu primo, com meu tio, que possui o mesmo sexo que eu, mas para estudo, para a questão de estudo. Por quê? Perfeito. Porque a gente volta para o mesmo ponto. A discussão em ciência, e no 19, né, quando nós fundamos, consolidando, né, vamos dizer assim, academicamente, o que o Michel Foucault vai chamar a história da sexualidade de uma ciência sexual, né, que é a psicanálise freudiana, há toda uma discussão que o Foucault faz, que ele vai mostrar exatamente que a partir do momento em que a gente estabelece uma ciência, que é um regime de verdade, um regime de saber, o grande foco, o ponto fulcral, né, dessa consolidação científica ou discursiva da sexualidade é, na verdade, discipliná-la. E os queers vão trabalhar com a lógica oposta, né, mais próxima à ideia da física quântica, que é essa física, né, do átomo, da fuga, da impossibilidade de apreensão. E a gente vai observar, então, uma metáfora na própria natureza. Né? Se a questão de sexualidade fosse extremamente biológica, ou biologicista, o que explicaria, por exemplo, 2 animais ditos irracionais, configurados, né, do ponto de vista estritamente biológico, com a mesma, né, genitália, a sexualidade, terem relação. Então, isso não é uma invenção ou perversão do humano. Isto é, se assim queiram, né, os essencialistas, natural do instinto. E aí, nós nos recusamos a trabalhar com essa lógica de classificar. Professora Luziana, agora para encerrar, para finalizarmos, como a senhora avalia esse boom que está ocorrendo atualmente, por exemplo, a própria igreja tentando se adequar às novas formas de pensamento, também o capitalismo, né, interferindo, as novelas, dando ênfase às relações entre 2 homens e 2 mulheres, para, de certa forma, lógico que mudar o pensamento da sociedade, mas também tem os lucros ali envolvidos, né, por trás. Lucro, inclusive, de fiéis, né, de número de pessoas que são adeptas. Então, a gente tem aí uma grande virada, principalmente na Igreja Católica, né, meados do século XX para cá, com o impacto de um processo bem maior, né, que é a transição para um processo de descrença na ciência moderna, de descrença no pacto, vamos dizer, agostiniano ou de Tomás da Idade Média, da perfectibilidade humana. O século XX começa com uma grande guerra que mostra a barbárie. Então, esses processos, eles nos levaram à derrocada desses grandes mitos modernos, que era exatamente ordenar, pacificar e transformar, como diria o Adam Smith, né, tudo num verdadeiro paraíso através de uma mão invisível. O que se deu, na verdade, foi a derrocada e aí a necessidade de você correr atrás de um prejuízo, que é esse prejuízo da sociabilidade, uma sociedade de tolerância. E aí os direitos humanos entram com muita força e se transformam num grande, vamos dizer, fetiche desse momento histórico que nós vivemos, porque aceitando, né, como algo realmente, vamos dizer assim, fundamental enquanto princípio, ou aceitando porque você quer ser politicamente correto, igreja e mercado, e aí não só a Igreja Católica, mas muitos movimentos no protestantismo, o próprio espiritismo, vamos dizer, no cristianismo, né, clássico, porque nós vamos ver que nas tradições, por exemplo, afrodescendentes, essa abertura ela é tranquila, né? Nós temos o Pai de Santo como a figura central desses credos. Nesse sentido, então, essa é realmente uma retomada estratégica, né, da igreja para não perder fiéis e dividendos, obviamente, e do mercado porque encontrou principalmente em práticas homossexuais, homoafetivas, enfim, em práticas entre homens, uma sacada fantástica de consumo. São pessoas que exigem um alto padrão, que por não formarem as famílias clássicas com filhos e tal, tem mais dinheiro, e é uma grande sacada hoje para comércio. Então, a grande sacada é nada me estranha no humano, como diria Nietzsche. Somos passíveis e possíveis de realizar qualquer coisa. Inclusive coisas fantásticas como o processo de tolerância, de aprender a conviver
e de se sentir à vontade, inclusive com a eterna novidade do novo, que nesse caso é a discussão de relações entre pessoas do mesmo sexo e pessoas do mesmo sexo querem se relacionar com pessoas de outro sexo. Tudo é possível. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Sala 221. Foi um papo muito descontraído, deu para compreender os mistérios e também desmistificar um pouco desses tabus, né, envolvendo a sexualidade. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Vida longa, os processos de conhecimento e transformação da sociedade. Voltamos agora aos estúdios. O Sala 221 fica por aqui. Para acompanhar o programa, basta seguir nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até amanhã. Até amanhã.